Shalom! Quero começar desejando um feliz ano novo. Hoje é o primeiro dia do 2023 e eu desejo a todos bastante sucesso e realização na busca que as pessoas que seguem esse canal estão empreendendo. Se vocês estão aqui até agora, é porque estão buscando a verdade, estão buscando o judaísmo, e eu desejo a todos o sucesso que vocês estão esperando disso. Para mim, 2022 foi um ano muito bom. Foi o ano em que eu me mudei para Israel, foi o ano aqui para Jerusalém. Foi o ano em que eu comecei esse canal e eu comecei um trabalho novo que me dá muita satisfação. Meu trabalho é uma mitzvah. Eu me ocupo de um casal de idosos sobreviventes da Shoah. Eu estou aprendendo hebraico e estou aqui me dedicando a vocês também fazendo esse vídeo, que é também uma mitzvah. Então, meu nome é Tirtz Abreu, eu sou convertida ao judaísmo ortodoxo, moro em Jerusalém, e então eu estou contando numa série de vídeos a história do judaísmo para aquelas pessoas que se interessam pelo assunto, e graças a Deus muitas pessoas têm se interessado e o canal está crescendo. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a filosofia judaica que se desenvolveu, como eu expliquei no vídeo anterior, a partir de um movimento no século 10 e 11 de tradução de textos da cultura da filosofia grega para a língua árabe, que era a língua dominante no mundo árabe, na Península Arábica, no norte da África e na Península Ibérica. Então, nós hoje vamos continuar. E a primeira pergunta que eu faço é: será que filosofia e judaísmo são compatíveis? Porque enquanto a filosofia, para ser aceita, precisa repousar sobre a razão e a experiência, a experimentação, o judaísmo se baseia na revelação do Monte Sinai e na tradição ensinada pelos sábios de todas as gerações, como eu já tenho falado aqui ao longo das semanas, né? No entanto, quando nós examinamos de perto os mandamentos da Torá, fica claro que um judeu observante da lei passa necessariamente pela razão. Por que isso? Porque no judaísmo a fé se manifesta através da prática, e toda a prática do judaísmo é baseada na razão. Cada mandamento de cuidado e atenção com outros seres humanos, com os animais e com a natureza tem um objetivo racional de preservação e evolução da vida. Não é típico da natureza humana se preocupar com o conforto e o bem-estar alheio. A tendência natural do ser humano é proteger a própria sobrevivência, e para isso ele está disposto a atacar outros homens, atacar os animais, bem como dominar a natureza para colocá-los todos ao serviço da sua própria vida. A religião judaica proíbe a adoração de seres humanos, de astros, de animais e de elementos da natureza, porque esses cultos são irracionais do ponto de vista da grandeza que o Eterno planejou para o homem quando o criou. Por exemplo, ontem nós lemos na sinagoga a Parashá, que se chama Vaigash, e trata da elevação de Yosef, ou José, na função de vice-rei do Egito. Diz o texto sagrado que José tinha autoridade quase absoluta sobre a vida dos egípcios, restando submisso somente a Faraó. Agora, imagine José, que é o protótipo do ser humano, cujo poder sobre outros seres viventes foi dado pelo Eterno e que, nesse caso, então, seria representado
para Faraó. Imagina a cena ridícula de ver José, esse grande administrador, detentor de poderes quase ilimitados, se curvando diante de ídolos, humanos ou não. Assim nos criou o Eterno, para nos curvarmos apenas a Ele e nada mais e a ninguém mais. Ao criar o homem, o Eterno concedeu-lhe a capacidade, através da Torá e das mitzvot, para dominar o medo pela sobrevivência e praticar o bem uns para com os outros e assim elevar a humanidade e toda a criação. Isso tem sido ensinado e praticado aos judeus ao longo dos milênios, desde a revelação do Monte Sinai e também como foi desenvolvida pelos sábios do judaísmo, desde os profetas, passando pelos homens da grande assembleia, pelos fariseus, pelos sábios da Mishnah, pelos Geonim, pelos talmudistas e pelos rabinos que até hoje são os nossos legisladores. Por isso, há pessoas que se perguntam o que é realmente o judaísmo. Será uma religião, uma etnia, um conjunto de costumes e tradições ou uma filosofia de vida? No entanto, vemos que os sábios do Tanar também se interessaram pela metafísica. Por exemplo, Amós 5, verso 8, se interessa por, abre aspas, aquele que criou as Pleiades e o Órion, que traz pela manhã a sombra da morte, que obscurece o dia como se fosse noite, que clama as águas do mar e as faz cair sobre a face da terra, fecha aspas. Essas são todas questões filosóficas, atribuindo-as ao Eterno. Para o judaísmo, o dom da fala e do ouvido do homem não são fruto do acaso ou do caos, mas são obras da providência que tudo vê e que tudo ouve, como lemos em Salmos 94, verso 9. A própria existência e sobrevivência do povo judeu é a prova do controle do Eterno sobre a história humana. Eu sei que muita gente não entende esse conceito, mas mesmo assim é bom, é importante ter consciência dele. O livro de Eclesiastes trata claramente de questões éticas e morais tão caras à filosofia clássica. O livro de Jó mostra como a razão e a observação do homem e da natureza questionam o governo moral de Deus. O mesmo racionalismo levou os sábios do Talmud a construir, a partir da Bíblia, uma filosofia judaica caracterizada por um panorama definido e abrangente do mundo e da vida. É reconhecido que houve penetração da filosofia grega no judaísmo talmúdico, mas as ideias incorporadas expressavam uma tendência inerente ao judaísmo. Na verdade, foi a partir da dominação grega na Judéia, no século II, antes da Era Comum, que os sábios entraram em contato com a filosofia grega. O primeiro produto literário desse encontro é o livro da Sabedoria. Trata-se de uma denúncia das idolatrias e dos costumes pagãos e uma exaltação da sabedoria. O livro exalta o monoteísmo e a fé num Deus pessoal, tomando emprestado o termo sabedoria, no sentido grego, que nesse livro tem sentido diferente da sabedoria do livro de Provérbios. Agora, a sabedoria é o que invade e penetra todas as coisas, como nós lemos no capítulo 7, verso 24. Aqui vemos uma clara afinidade com o estoicismo, com a razão que age em todas as coisas. O mais famoso desses representantes da filosofia judaica da Era Antiga é Filo, que viveu em Alexandria de 25 antes da Era Comum até 40 da Era Comum e que desenvolveu a concepção de Logos.
palavra, como um instrumento de criação por Deus e de sua revelação, assim como de sua imanente atividade no universo. Ou seja, o mundo foi criado e continua até hoje sendo regido pelo Logos, pela palavra emitida pelo Eterno. O Logos da filosofia judaica não tem nada a ver com o conceito cristão de que o Verbo se fez carne, pois, como já deve estar bastante claro, Deus é incorpóreo e toda tentativa de dar-lhe forma é uma limitação da sua essência e, portanto, pura heresia. No entanto, os pais da igreja tomaram emprestada a filosofia de Filo para construir a teologia cristã. Foi somente 10 séculos mais tarde, com a tradução dos escritos filosóficos gregos para a língua árabe, como mencionado no vídeo anterior, que uma filosofia judaica realmente se desenvolveu. Saadia Gaon é considerado o pai da filosofia judaica medieval. Ele escreveu a obra Emunot Vedaot, na qual procurou estabelecer a relação mútua entre a revelação, a fé, e a razão, conhecimento. Emunot é fé, fé no plural, e Daot é conhecimento também no plural. Para Saadia, ambos tinham origem no eterno, tanto a fé como o conhecimento. A partir de Saadia Gaon, a filosofia judaica medieval encontrou fértil terreno na Espanha muçulmana. Seu primeiro representante foi Salomão Ibn Gabirol, que nasceu em 1021 e viveu entre 30 e 40 anos. É o autor da mais penetrante obra da Idade Média, que se chama Mekor Haim, ou Fonte da Vida. Em sua reflexão sobre a obra da criação revelada em Gênesis, Gabirol explicou que o Eterno produziu uma alma do mundo, ou no mundo, composta de matéria e forma universal. Desta alma procedem todos os espíritos puros e as coisas corpóreas, todos compartilhando algo da matéria e da forma universal, além de as suas matérias e formas possuírem peculiaridades que as distinguem umas das outras. Essa reflexão pode parecer evidente para nós hoje em dia, mas foi uma resposta ao impessoalismo do neoplatonismo que estava muito na moda naqueles dias. Os homens da igreja, supondo que Gabirol era cristão, estudaram sua obra e a acolheram como fonte de inspiração de seus trabalhos eclesiásticos. Outro filósofo judeu da Espanha muçulmana foi Bahia ibn Paquda, autor de um dos mais amados livros medievais judaicos, chamado Hovot HaLevavot, ou Deveres do Coração. O livro tem o objetivo de salientar a importância da espiritualidade e da piedade íntimas, que ele chama de deveres do coração, como motivos básicos para toda a conduta que seja moral ou religiosa. Entre seus deveres encontra-se a humildade, a confiança em Deus, a gratidão ao Eterno e o amor ao Criador. Para Bahia, entre os deveres do coração se encontravam o estudo da filosofia e das ciências naturais, pois esses conhecimentos serviam para aumentar a admiração e a reverência do homem para com o Criador e sua criação, e assim capacitá-lo a desempenhar seus deveres para com Deus e para com os seus semelhantes. Yehuda Halevi nasceu em Toledo e viveu entre 1085 e 1140. Ele escreveu um livro chamado Kuzari, onde um diálogo entre um erudito judeu e o rei dos Khazares era uma alegoria para demonstrar a excelência do judaísmo sobre o cristianismo e o islã.
Halevi foi o primeiro a fazer a distinção entre os respectivos âmbitos da filosofia e da revelação, ou, como ele mesmo diz, entre o Deus de Aristóteles e o Deus de Abraão, e Halevi é considerado o maior poeta judeu pós-bíblico e muitos dos seus poemas foram incorporados na liturgia da sinagoga. Lembra que eu disse no vídeo anterior que a tradução da filosofia grega para a língua árabe foi devastadora para a comunidade religiosa muçulmana? Isso aconteceu porque o espiritualismo platônico, pouco a pouco, cedeu lugar ao naturalismo aristotélico. Todo o processo cósmico era agora tomado como garantido, governado por leis de causa e efeito, não podendo ser alteradas. A matéria não era criada por Deus, mas era eterna e incriada. Isso não deixava lugar para a intervenção divina, para a providência e muito menos para os milagres. Os judeus, como eu também mencionei, também foram muito perturbados por esses conceitos gregos e foi a partir daí que os judeus sentiram a necessidade de estudar filosofia para tentar acomodar a filosofia com o judaísmo, porque as pessoas na época estavam se interessando muito, mas isso eu falei no vídeo anterior. Foi assim que surgiu o filósofo judeu Abraham ibn Daud, nascido em Toledo em cerca de 1180. Daud estava convencido de que Aristóteles era a última palavra em filosofia e que a Torá era a última palavra em religião. Assim, ele fez uma ponte entre a filosofia grega e a doutrina judaica ao adotar a teoria da natureza em movimento de Aristóteles. Para Daud, o movimento aristotélico, ou mudança, encontrava ressonância no que ele chamou de primeiro movimentador, que é Deus, óbvio, e que este sim é inamovível e causador de todo o movimento. A tentativa de Daud de interpretar o judaísmo em termos aristotélicos preparou o caminho para a apresentação mais completa e abrangente elaborada por Maimônides na obra que fez, que se chama O Guia dos Perplexos, e que existe em português na editora Sefer. Moisés ben Maimon ou Ramban nasceu em Córdoba em 1134. Quando ele tinha 13 anos, tribos muçulmanas entraram em guerra entre si e a Espanha passou a ser dominada pelos almohadas, uma tribo árabe do norte da África que venceu a dinastia que tinha promovido todo esse iluminismo árabe na Península Ibérica. Então, os almohadas, eles eram fanáticos e ferozmente perseguiram e expulsaram da Espanha muitos não muçulmanos. A família de Ramban também fugiu e, depois de perseguições e muitas privações, se estabeleceu em Fostat, no Egito. Maimônides se tornou o médico do sultão do Egito, mas também um escritor bastante prolífico e também dirigia a comunidade judaica daquela região. Sua obra, O Guia dos Perplexos, é um exemplo de fé racionalizada. Para Maimônides, Aristóteles era, depois dos profetas de Israel, o mais elevado representante do poder intelectual do ser humano e foi na filosofia de Aristóteles que ele procurou uma interpretação racional de fé e da tradição religiosa de Israel. Embora fosse um racionalista, Maimônides reconhecia que havia algo de
de deficiente na razão humana, uma limitação. Desse modo, por mais evoluídos que fossem os pensamentos humanos, a revelação da Torá era sempre superior a qualquer especulação. Baseado em conceitos aristotélicos, Maimônides buscou provar a existência de Deus como ser necessário, como o primeiro movimentador e como primeira causa. No entanto, para Maimônides, a essência divina está além da compreensão humana. O homem só pode dizer o que Deus não é, mas nunca o que Deus é, pois qualquer adjetivo atribuído ao Eterno serviria para restringi-lo, para limitá-lo. A divina providência abrange toda a criação, ou seja, Deus se ocupa de todos os seres vivos e inanimados. Mas Maimônides também diz que existe sim uma providência especial para aqueles que se colocam na relação certa com o Eterno. A chave para essa relação é o conhecimento intelectual de Deus. Esse conhecimento compreende o domínio das ciências físicas e metafísicas, como a lógica, a filosofia, a medicina, a matemática e a astronomia. Assim, é possível ter uma percepção da essência de Deus até onde é permitido ao espírito humano. O conhecimento de Deus conduz ao amor a Deus. No entanto, esse amor não é místico, mas se traduz na decisão de imitar, de emular os atributos divinos de amor e de justiça. Agora, eu queria lembrar que isso estava acontecendo no mundo judaico, numa época em que a cristandade era analfabeta, era iletrada. Então, isso mostra, assim, um desequilíbrio de conhecimento, de cultura entre os mundos judeu e árabe e com o mundo cristão. Isso era só um parêntese. A concepção de conhecimento de Maimônides é também a base para a sua interpretação dos mandamentos da Torá, e o objetivo dos mandamentos para ele é a perfeição moral e intelectual do homem. Eles existem para regular a conduta humana, os mandamentos, né? Mas também para iluminar o pensamento do homem e elevá-lo às verdades intelectuais e metafísicas sobre Deus e sobre a relação do homem com Deus. Sendo este o caso, a mera prática dos mandamentos sem a compreensão intelectual de seu significado não conduz a uma relação elevada com Deus. Donde a tentativa de Maimônides, na terceira parte do seu livro, O Guia dos Perplexos, de oferecer explicações racionais para os mandamentos da Torá. Maimônides formulou o credo judaico, que até hoje é respeitado pelos judeus. Os 13 artigos do credo são: crença na existência de um Criador e na sua providência, na sua unicidade, na sua incorporalidade, na sua eternidade, que só a ele é devida adoração. Crença nos profetas e que Moisés foi o maior dos profetas. Crença na revelação da Torá a Moisés no Monte Sinai e na imutabilidade da lei revelada. Crença em que Deus é onisciente e na retribuição nesse mundo e no mundo vindouro, crença na vinda do Mashiach e na ressurreição dos mortos. É o que nós cremos até hoje. O impacto do pensamento de Ramban foi enorme, não apenas entre os judeus, mas também no mundo cristão. Durante sua vida, o Guia dos Perplexos, que foi escrito em língua árabe, foi traduzido 2 vezes para o hebraico e mais tarde também foi traduzido para o latim, tendo exercido grande influência sobre Tomás de Aquino.
Não surpreende que os rabinos mais conservadores, mais tradicionais, tenham se oposto ao pensamento do Rambam. Durante os séculos 13 e 14, as obras de Maimônides foram consideradas heréticas pelos rabinos e também foram contraditas por filósofos judeus da linha aristotélica mesmo. Entre eles, encontra-se Levi Ben Gershon, que viveu entre 1288 e 1334 na Provença, no sul da França, e que escreveu Milhamot Hashem, ou Lutas do Eterno, e ele divergiu de Maimônides em uma série de assuntos. Outro crítico de Maimônides foi Hasdai Crescais, que viveu em Barcelona de 1340 a 1410. Tendo percebido que o aristotelismo acabara por dominar toda a cena do pensamento religioso filosófico judaico, Crescas se propôs a libertar o judaísmo da prisão de Aristóteles, que ameaçava apagar parte do caráter distintivo da doutrina religiosa judaica. Crescas escreveu a obra Or Hashem, ou Luz do Eterno, pela qual procurou desacreditar a suposta infalibilidade de Aristóteles e o seu valor como guia para chegar à verdade do conhecimento religioso. Para Crescas, o mundo não é uma necessidade natural de causa e efeito, mas é um produto da vontade de Deus. O mais elevado atributo da vontade de Deus é o amor, e a criação é o meio pelo qual o Eterno difunde o seu amor para dar existência a todos os seres. Foi também Crescas que elaborou o conceito de livre-arbítrio. Para ele, apesar de o homem estar sujeito a uma cadeia de causas e efeitos sobre os quais o homem não tem domínio, ele, no entanto, é livre para decidir agir dentro do bom ou do mau caminho e, por suas escolhas, deve ser recompensado ou punido. A influência de Crescas ultrapassou o campo do pensamento religioso judaico e seus argumentos contra Aristóteles foram usados por Pico della Mirandola, de 1463 a 1494, e por Giordano Bruno, 1548 até 1600. O ensinamento básico de Crescas sobre o amor de Deus, a criação e o livre-arbítrio exerceram grande influência sobre Baruch Spinoza, enquanto a sua concepção do infinito deu direção à linha do pensamento que levou à moderna concepção científica do universo. O último filósofo medieval foi José Albo, discípulo de Hasdai Crescas, que viveu na Espanha entre 1380 e 1444. Ele escreveu a obra Sefer HaIkarim, Livro dos Princípios Fundamentais, e sua maior preocupação foi clarificar o dogma judaico para enfrentar uma igreja que se tornava cada vez mais hostil aos judeus, usando a persuasão e a violência para convertê-los à fé cristã. Ao exaltar a excelência do judaísmo, Albo se opõe direta ou indiretamente ao cristianismo. Com o incremento da perseguição católica aos judeus, a filosofia judaica tendeu a declinar até finalmente deixar de se desenvolver até chegarmos ao período moderno. O que aconteceu é que enquanto os judeus mais simples, mais modestos, menos cultos, conseguiram resistir às tentativas de conversão e preferindo mesmo morrer para não abandonar a fé da Torá, os filósofos, ao contrário, acabaram cedendo e muitos desses intelectuais acabaram abandonando o judaísmo. Com isso, a filosofia caiu em descrédito entre os judeus, que retornaram às suas tradições originais, centradas no Talmud e em ensinos análogos.
Os que se sentiam atraídos pelas abstrações especulativas voltaram-se para o estudo da sabedoria mística, a Cabalá, que viria a desempenhar um papel cada vez maior na forma de pensamento e da prática religiosa judaica posterior. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a mística judaica, a Cabalá. E até lá, eu desejo a todos, mais uma vez, Feliz Ano Novo e Shavua Tov. Boa semana. Até lá.